Claro que sim, este era um momento esperado e era um momento necessário. Sabíamos que íamos sair deste programa de ajuda externa, só não sabíamos como, ou melhor, não sabíamos como até há alguns meses atrás, quando se começou a perceber que não havia nenhuma negociação entre os nossos credores governo português e percebia-se que este programa cautelar, nunca tendo sido utilizado antes, não conhecendo nós sequer os contornos que ele implicaria, que sem essa negociação, chegando ao mês de maio, a única opção, e opção aqui entre aspas, porque me parece mais uma imposição dos nossos parceiros do que verdadeiramente uma opção do governo português, seria esta da saída limpa, que na verdade é uma saída que tem que agradar a todos, desde logo aos partidos que apoiam o governo, na medida em que estão em plena campanha eleitoral, e este é um daqueles anúncios simpáticos, esta é uma daquelas situações em que os dividendos políticos são evidentes. Interessa também ao Partido Socialista, se calhar não tanto em termos imediatos, e daí as críticas que já ouvimos perfeitamente compreensíveis da parte de alguns dirigentes socialistas, mas a médio prazo esta era também a saída que um partido que aspira a ser poder depois das legislativas de 2015 gostaria que tivesse acontecido, na medida em que esta é uma saída que não implica constrangimentos que passassem para essa nova legislatura e, portanto, António José Seguro, querendo ser Primeiro-Ministro, percebe que, sem esses constrangimentos, poderá muito mais facilmente pôr em execução um programa eleitoral que apresente aos portugueses. Depois, é também uma boa opção para nós, contribuintes, para nós, cidadãos, na medida em que, goste-se ou não se goste, e obviamente que as pessoas não estão satisfeitas com estas medidas de austeridade, muitas discordam daquela que foi a estratégia do governo, outros acham que, na verdade, esta era a única opção possível, mas, independentemente da posição, a verdade é que me parece que ninguém de bom senso pode, neste momento, ficar aborrecido, triste, com aquilo que é uma recuperação da soberania. Embora haja aqui um aspecto relevante, é que, como eu dizia há pouco, esta saída era inevitável, isto é, o programa dificilmente poderia ser prolongado, e então das duas uma, ou havia um segundo resgate, uma situação dramática para todos, ou havia um programa cautelar, que poderia ser executado já, poderia ter sido já solicitado pelo governo português, ou melhor, permitido pelos nossos credores, daí eu há pouco dizer que não foi sequer uma opção do governo português, ou então ele pode vir a ser ativado no momento em que se perceba que Portugal não tem dinheiro para pagar as suas próprias dívidas. E aqui há um risco muito relevante para os partidos que apoiam o governo, e para o próprio governo, obviamente, que se daqui a 6 meses, 9 meses, for necessário esse programa cautelar, ele já não vai ser visto como um programa cautelar, vai ser visto como um segundo resgate. E isso pode até implicar eleições antecipadas, com todos os danos que isso pode provocar em termos de imagem para os dois partidos que apoiam o governo. E aí sim, uma situação mais favorável para o Partido Socialista, que verá um tapete vermelho estendido à sua frente para o final desses resultados dessas eleições legislativas. Agora, também ninguém pode esperar que depois desta saída, mesmo sendo limpa, sem estes constrangimentos, que as medidas de austeridade desapareçam, que a situação económica dos portugueses vá melhorar de um dia para o outro, ou sequer que a economia vá ter agora uma recuperação que nos permita, daqui a 1 ano, 2 anos, estarmos numa situação bastante mais desafogada. E esse é, obviamente, o recado. Desculpa, Ricardo, interromper o teu raciocínio quando tu dizes não podemos esperar nenhum aligeirar da carga da austeridade, mas há aqui vários riscos, e tu falaste de vários riscos. Há os riscos de mercado e há os riscos de conjuntura política interna. Temos, por um lado, o facto da Troika abandonar o país e, portanto, o Governo já não ter a justificação da Troika para uma série de decisões difíceis que está a tomar e que vai continuar a tomar. E, por outro lado, as eleições europeias, as eleições legislativas do próximo ano e o perigo e a tentação do eleitoralismo. Claro, essa é a grande responsabilidade, quer dos partidos que apoiam o governo, quer do principal partido da oposição, ceder ou não ceder a essa tentação. E tem que haver aqui um compromisso bastante mais alargado,
que implicasse a manutenção de algumas condições que permitam aos mercados continuar a acreditar naquilo que é o rumo que Portugal encetou neste momento e permitir que os juros se mantenham neste nível baixo, que agora permite ir aos mercados buscar o financiamento que é necessário. E isso vai ser muito difícil de conseguir, e vai ser muito difícil de conseguir porque estamos já, de resto, em campanha eleitoral, não só para estas europeias, mas como para as legislativas de 2015. E vai ser muito difícil aos partidos que querem ser poder resistir a essa mesma tentação, a tentação de promessas eleitorais simpáticas, e as promessas eleitorais simpáticas nunca são mais medidas de austeridade ou a manutenção destes cortes que foram, entretanto, introduzidos e que permitem agora, por exemplo, que Portugal tenha armazenado cerca de 15 mil milhões de euros, que lhe permite uma espécie de almofada que não o obriga de forma necessária a ter que recorrer a outros mecanismos de financiamento para, por exemplo, pagar os salários à função pública ou para pagar as pensões aos pensionistas. E isso vai ser muito difícil de conseguir, até porque, como já percebemos, esse entendimento entre CDS, PSD e Partido Socialista dificilmente vai acontecer antes dessas eleições legislativas. Depois das eleições legislativas, aí sim, provavelmente as coisas serão diferentes e esse entendimento, e aí eu concordo com o Cavaco Silva, esse entendimento, melhor ou pior, acabará por ser indispensável para os três partidos que pretendem ser poder. E, Ricardo, nesse sentido e nesse raciocínio, o entendimento pós-eleitoral vai ser uma necessidade. Será com os mesmos protagonistas ou com novos protagonistas? Dificilmente com os mesmos protagonistas, ou todos os mesmos protagonistas. Eu diria que quem ganhar as eleições, seja Pedro Passos Coelho ou António José Seguro, se manterá no lugar. Pedro Passos Coelho seria naturalmente reconduzido como Primeiro-Ministro, António José Seguro ocupará o lugar de Pedro Passos Coelho. O derrotado dificilmente terá condições políticas para manter o seu lugar à frente do partido pelo qual concorreu. Isto é, se António José Seguro vier a ganhar as eleições, dificilmente Pedro Passos Coelho continuará a ser o líder do PSD, assim como António José Seguro imediatamente seria devorado pelas forças internas do Partido Socialista se não conseguir sobressair relativamente ao PSD. E, portanto, este entendimento é um entendimento que, se já era difícil com os protagonistas que nós conhecemos, mais difícil se torna não sabendo quem são os protagonistas que depois terão que encetar esse mesmo entendimento depois das eleições de 2015. E, portanto, as variáveis aqui são tantas, as incógnitas são tão numerosas que neste momento qualquer previsão corre o risco de falhar certamente. A única coisa que nós sabemos é que esse entendimento terá que ocorrer na medida em que, por aquilo que nós conhecemos do Presidente da República, dificilmente Cavaco Silva dará posse a um governo que, por um lado, não tenha uma maioria no Parlamento ou que não seja capaz de conseguir um entendimento mais alargado do que essa maioria parlamentar, seja por um acordo de governação, seja por um acordo que tenha essa mesma incidência parlamentar, quaisquer que sejam os protagonistas que venham a tomar conta das rédeas depois dessas eleições de 2015.